Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que se não mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto, entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram, e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis, e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem seus vestidos de azul celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar sua voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu, e não tem ciência. Envergonham-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nelas. Vaidades são, obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Jeremias capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus.
Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 18 de maio do ano de 2014 e Deus me trouxe ao coração uma palavra no livro de Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou os astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém, Jesus. Senhor, Deus de Israel, eis a tua palavra, meu Deus. Fala conosco, Senhor, e nos instrua pela tua palavra. Ó Deus, nos dê sabedoria. Fale com a cada um de nós, meu Pai, pela tua palavra e nos ensina, Senhor, a te servir nesta terra, a alcançar a favor do Senhor, meu Deus, pela fé, pela tua misericórdia, segundo a tua palavra. Ó Deus, abra os nossos ouvidos do Espírito, para que nós possamos compreender, meu Pai, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus
que no terceiro reinado do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a tomou, cercou. No versículo 2 diz: e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor o rei Joaquim, porque os reis, na época, lá no livro de Crônicas, segundo Crônicas, alguns começavam bem e terminavam mal. Alguns já começavam mal de uma vez por todas. Não tiravam os postes ídolos, viviam na idolatria, adoravam outros deuses e achavam que podia adorar Deus também. Sacrificavam crianças a Moloque, faziam coisas abomináveis ao Senhor. E Deus enviou o profeta Jeremias, como antes havia já enviado outros profetas. Enviou Ezequiel e enviou os seus profetas para repreender o povo de Deus que reinava sobre Israel e que fazia coisas abomináveis ao Senhor, como este último rei Joaquim. E Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus entregou porque eles não andavam conforme a vontade de Deus. Eles não obedeciam o que Deus tinha determinado pela sua palavra. E daí Deus entregou nas mãos do inimigo. Deus entregou nas mãos do rei Nabucodonosor, que era até então idólatra. E muitas vezes Deus dá a sua palavra, e quando a gente não obedece, desvia dos caminhos do Senhor, Ele entrega a nossa vida nas mãos do inimigo. E muitas vezes a pessoa hoje está no cerco e no aperto. A sua vida hoje está sitiada, foi tomada pelo inimigo, porque você saiu do caminho do Senhor, da palavra dEle, e passou a andar somente no teu caminho, na tua palavra. E hoje a sua vida ela se encontra sitiada, cercada, tomada pelo inimigo, como diz aqui: o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. E Deus entrega nas mãos do inimigo quando a gente não pratica a sua palavra. Quando a gente deixa de andar conforme a vontade de Deus, Ele entrega nas mãos do inimigo. E a pessoa não consegue achar uma saída. Fica presa. Muitas vezes um pecado te aprisiona. Talvez você não confessou a Deus este pecado e não deixou. E o inimigo está levando vantagem em cima da tua vida. Mas Deus é misericordioso. Enquanto há tempo, entra no teu quarto, fecha a porta, como o Senhor Jesus nos ensina, e coloca para fora diante de Deus este pecado que está te aprisionando. Confessa e deixa, que você vai alcançar do Senhor misericórdia. Porque diz a palavra de Deus que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E o rei Joaquim vivia na idolatria. Fazia coisas detestáveis a Deus, coisas abomináveis ao Senhor. E não sofreu somente o rei Joaquim, como também todo o povo de Israel veio a padecer por causa dos pecados do rei. Então passa a sofrer todo o povo. Todo o povo passa a sofrer por causa dos pecados do rei, do sacerdote. E aí a coisa vai ficando cada vez pior. A vida fica enrolada. A pessoa se torna amarrada. Se torna amarrada. E aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, para você entender um pouco dessa história, capítulo 36 de 2 Crônicas, diz assim: então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém.
porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra a contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Joaquim. Mas a seu irmão Joacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Então o rei do Egito pôs o nome, que era Eliaquim, de Joaquim. Então Joaquim era irmão do rei do Egito. E aí diz mais aqui, era Joaquim de 25 anos de idade, quando começou a reinar. E 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o armou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Versículo 9 diz, era Joaquim da idade de 8 anos, quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, enviou o rei Nabucodonosor e mandou que o levassem à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor. Com os mais preciosos vasos da casa do Senhor. E pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Esses mais preciosos vasos da casa do Senhor, a gente pode colocar como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Servos de Deus que não se curvaram diante da idolatria. E se você ler no livro de 2 Crônicas, você vai acompanhar toda a história. Os reis que sucederam após Salomão, e foi um rei após o outro. Um rei reinava, aí depois o seu filho reinava. Normalmente era o filho que reinava em lugar do pai. E aí, se o pai era um péssimo rei, o filho também imitava, muitas vezes. Mas o rei Josias, ele fez o que era bom aos olhos de Deus. Mas depois que o rei Josias morreu, o seu filho passou a cometer absurdos. E no capítulo 33 de 2 Crônicas, fala também sobre Manassés. A gente vê toda a história aqui, ó. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos olhos dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai. Tinha derrubado e levantou altos a Baalim, e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Eu estou só apenas dando uma passagem por aqui, só para você entender como é que foi os reinos, como que os reinos foram divididos. Então cada rei tinha o seu filho que ficava no seu lugar. Só que no caso de Joaquim foi diferente. No caso de Joaquim, foi lá o irmão dele do Egito que colocou ele como rei. Ele não fazia parte do povo de Jerusalém, mas ele foi colocado pelo irmão dele que morava no Egito. E reinou pouco aqui. Reinou pouco. E aí ele foi mantido em cativeiro. Ele foi levado em cativeiro pelo rei Nabucodonosor. Aí se você ler lá no livro do profeta Jeremias, daí você vai entender por que chegou a essa situação. Acho que nos 10 primeiros capítulos de Jeremias, Deus envia Jeremias para repreender os reis da época. Só que eles não deram ouvidos. E todo o povo padeceu por causa dos pecados do rei. Então, se o rei erra, todo o povo vai errar. Se o líder da igreja erra, a igreja vai passar a sofrer as consequências. Se o sacerdote erra, todo o povo vai errar. Diz a palavra de Deus que não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo o ensino da palavra, o povo se corrompe. Se não houver uma profecia, ou seja, a palavra de Deus pregada e ensinada, o povo se corromperá. Se pregarmos apenas os nossos sonhos e as revelações do nosso coração e deixarmos a palavra, não vai haver prosperidade. Não vai haver prosperidade.
Diz no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então, quando o rei não andava conforme a palavra de Deus, o povo sofria as consequências. O povo padecia. Então aqui diz que o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é a respeito da vida de Daniel. Então, continuando aqui, diz no versículo 4, mancebos é jovens, adolescentes, pessoas novas. Mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados as letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos expôs outros nomes. Aí o chefe mudou o nome deles. Daniel ele pôs o nome de Beltesazar. A Ananias ele pôs o nome de Sadraque. A Misael ele pôs o nome de Mesaque. E a Azarias de Abednego. E o versículo 8 diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel não quis se contaminar com os manjares do rei. E diz que Daniel prosperou abundantemente. Daniel muito prosperou no reino de Nabucodonosor. No reino de Nabucodonosor, Daniel prosperou porque não se contaminou com o manjar do rei. Daniel capítulo 6, versículo 28 diz: E este Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Daniel prosperou. Este foi um outro reino. No capítulo 2, para mim não jogar lá para frente, vamos voltar um pouquinho para trás. Capítulo 2 de Daniel, a gente falando aqui de Nabucodonosor. Capítulo 2 de Daniel, versículo 48, diz assim: Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Então o rei Nabucodonosor engrandeceu a Daniel por causa do sonho que ele interpretou. Aliás, ele interpretou o sonho e ainda lhe deu a revelação. Ele contou o sonho que Nabucodonosor tinha sonhado e ainda lhe deu a interpretação, dizendo no versículo 28 do capítulo 2 que há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Há um Deus nos céus que revela os segredos. Mas por que Daniel chegou a este ponto de ter essas revelações, a ter visões? Porque Daniel era separado do mundo. Porque Daniel não se contaminava com as iguarias do rei, nem com seu vinho. Daniel não comia a comida do rei. Hoje, essa comida do rei é as coisas do mundo. Daniel era separado deste mundo, como o Senhor Jesus disse: Eles não são do mundo, como eu também não sou. Se o mundo vos aborrece, sabeis que a mim primeiro me aborreceu. Mas o Senhor Jesus disse: Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
E Daniel não se contaminou com as coisas do mundo. Daniel não encheu os seus olhos com as fascinações da riqueza deste mundo. Daniel não encheu os seus olhos com as tentações deste mundo, com as vaidades, as coisas que passam e que não levam ninguém a nada. Daniel pôs no seu coração, como Deus te fala hoje: filho, dai-me o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deus, Ele quer o teu coração. Ele quer morar dentro do seu coração. Mas não pode haver espaço para as coisas deste mundo. Quer prosperar na vida como Daniel? Coloque no teu coração o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Coloque Deus dentro do seu coração, obedecendo a sua palavra, entregando a sua vida a Ele por completo. Não se contamine com as iguarias do rei. O rei hoje é o Satanás. É o nosso inimigo que habita neste mundo, nos lugares celestiais. Ele oferece as coisas que te seduz. Ele oferece os vícios. Ele te oferece as drogas. Ele te oferece a prostituição. Ele te oferece as bebidas alcoólicas. Ele te oferece as baladas, os bailes funks da vida. Ele te oferece tudo o que alimenta a sua carne, mas te afasta de Deus. Daniel prosperou porque ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. As iguarias do rei alimentavam a carne, saciavam o desejo. O apetite desenfreado era preenchido pelas coisas do rei, pelo seu vinho, pelo seu manjar, mas a alma ficava vazia. A alma ficava vazia. Mas Daniel não. Nem Daniel, nem Sadraque, Mesaque e Abednego não se contaminaram com o manjar do rei. Ou seja, eles se consagraram a Deus. Quando Satanás apresentou para Jesus: todos os reinos te darei, se prostrado me adorares. E Jesus respondeu: adorarás somente ao Senhor teu Deus e a Ele servirás. E o diabo apresentou todos os reinos deste mundo para Jesus. E Jesus disse: não, vai-te, Satanás. Recuse, meu ouvinte. Recuse a contaminação deste mundo. Não ande segundo o curso deste mundo. Não ande segundo os modismos deste mundo. Segundo o que é propagado na mídia. Não dite a sua vida pelo que ditam na mídia, pelo que ditam nos jornais do mundo. Mas viva, como está escrito no Salmo 1. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Não ande na roda de escarnecedores. Não se detenha nos conselhos dos ímpios, pessoas que não conhecem a Deus. Como ousam a dar conselhos para alguém? Conselhos de sabedoria para alguém, instruir uma pessoa vivendo na prática do pecado, vivendo na impiedade. Como? É uma hipocrisia isso. Como querem ensinar que tem que ser livre, sendo eles mesmos escravos do pecado. E Deus diz para você: não se deter no caminho dos ímpios, nem se assentar à roda dos escarnecedores, mas antes ter o seu prazer na lei do Senhor teu Deus, e na sua lei meditar de dia e de noite. Aí sim você vai ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que vai dar seu fruto na estação própria. Faz como Daniel. Coloca no teu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. Não se contaminem com as coisas deste mundo que são temporão, são vendavais, passageiros. Hoje a pessoa tem uma opinião, amanhã ou depois ela tem outra. E se você seguir essa pessoa, você vai acabar caindo. Deus diz lá em Jeremias: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e que se aparta do Deus vivo, que se aparta de Deus. Será como uma tamargueira no deserto e nem vai perceber quando vier o calor. Ou seja, a pessoa vai viver seguindo o outro. Segue o outro
Daqui a pouco aquela pessoa ela muda o seu pensamento. Opa, agora eu decidi seguir a Deus, seguir a Cristo. Aí você vai cair. Você vai ficar chocado, chocada. A pensar, nossa, aquela pessoa se converteu e eu me espelhava nela. Se espelhe em Jesus Cristo, meu ouvinte. Ele é o teu amigo. Ele é o nosso amigo. E Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, nem com seu vinho. Qual o vinho que o diabo te oferece hoje? O vinho, ele te embriaga. Ele tem embriagado este mundo com a cegueira espiritual, com as drogas. Quantas pessoas, quantos jovens que vivam lá, como na Cracolândia de São Paulo, como zumbis. O tempo todo os escravos da droga não conseguem sair, se embriagaram com o vinho do diabo, com o vinho do rei. Estão presos nas drogas, nos vícios, na prostituição. Muita gente é viciado na prostituição. Não consegue viver. Todo dia tem que estar lá numa casa de prostituição e se embriagar com as mulheres na prostituição. E não tem fim. Gasta todo o seu dinheiro nestes lugares. Você tem bebido do vinho do rei. E Deus te fala hoje, vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus tem para você uma nova vida. Jesus tem para você a alegria do Espírito Santo. Deus não quer que você se perca bebendo o vinho do inimigo. Não beba mais o vinho do rei. Faz como Daniel. Decida no seu coração a servir a Deus, a servir ao Senhor Jesus. E aqui diz que Daniel, ele se alimentava de legumes. Daniel não comia carnes do rei, porque ele não participava do banquete do rei, porque o rei não era servo de Deus. O rei era um idólatra. Se você ler mais no livro de Daniel, você vai ver que ele mandou que fizesse uma estátua enorme para ele. E todo mundo tinha que se prostrar diante daquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante da estátua do rei. E o rei lançou eles na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. E Deus guardou os 3 servos dele na fornalha. Eles não se queimaram, nem chamuscaram os seus fios de cabelo. Nem cheiro de fumaça tinha nas suas roupas. Porque eles honraram a Deus. Aqueles que honram a Deus, o inimigo não toca, ele esconde debaixo das suas asas, estará seguro. Jesus disse, não temais aqueles que matam o corpo e nada mais pode fazer. Mas temei aquele que não só pode matar o corpo, mas lançar a alma no inferno, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando você decide no teu coração a servir a Deus, não temas o maligno. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus vai te guardar. Deus honra os que o honram. É uma muralha de fogo te guardando. É um muro enorme te guardando. Deus, ele te guarda, ele guardou o povo de Israel com a nuvem que protegia eles do calor do sol, das provações deste mundo. Deus te guarda, meu ouvinte e minha ouvinte. Põe no teu coração servir ao Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te engrandecer na terra, Ele vai salvar a tua alma e você vai prosperar até no seu trabalho. Talvez você está numa profissão que não há prosperidade, não muda de esse cargo teu, sempre o mesmo, e você só reclama e a sua vida não muda. Mas se você pôr no seu coração servir a Deus somente e não se contaminar com este mundo, não se prenda na televisão. O que tem de bom nisso? Não se prenda em conselhos de ímpios, em novelas, coisa podre, suja. Ensinam coisas contrárias à palavra de Deus, ensinam a idolatria, ensinam práticas homossexuais. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos pecados de homossexualismo.
Deus destruiu os habitantes da terra no dilúvio com a arca que Deus pediu para que Noé fizesse. Deus salvou um povo, só 8 pessoas, e morreram todos por causa dos pecados. E Deus vai destruir essa terra com o fogo. Está lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 3. E Deus quer te salvar, meu ouvinte. Não se contamine com essas novelas imundas que ensinam mentiras, que ensinam os casais a se prostituírem, a cometerem adultério, ensinam os filhos a viver na fornicação, a viver nas drogas, a viver na prostituição, a viver no homossexualismo. A parte dessa sujeira, meu ouvinte. Isso aí tudo passa. Um dia tudo isso vai acabar. Em Apocalipse está escrito que os homens ricos e poderosos vão dizer assim, quando Jesus aparecer nos céus: montes, caí sobre nós. Eles não vão suportar a presença de Deus. Eles não vão suportar a presença do Senhor Jesus Cristo quando Ele vir sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Os homens se desmaiarão na terra de tanto poder. Quando Deus derramar o seu cálice sobre a terra, os homens desejarão a morte e a morte fugirá. Virão a eles como escorpiões. E Deus quer te livrar da grande tribulação que vai vir sobre a face desta terra. Deus quer salvar a tua alma. Não se contamine com as coisas deste mundo. Não se embriague com a grande Babilônia, com a prostituição, com a idolatria. Deus aborrece todas essas coisas. Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de escultura, nem coisa semelhante no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas. Nada, nenhuma imagem de escultura. Deus abomina a idolatria. Deus está te mostrando hoje pela sua palavra que Ele é um Deus zeloso. Deus não habita em templos feitos por homens. Deus não habita em imagens de escultura, nem gesso, nem coisas semelhantes. Deus é santo, meu ouvinte. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Deus não suporta a injustiça. Deus não suporta a idolatria. Ele destruiu um povo quando fizeram o bezerro de ouro, quando Moisés estava no monte 40 dias. E Deus destruiu um povo porque atribuíram a glória de Deus a um animal feito de ouro, um bezerro de ouro. Deus é santo, Ele dá a vida, Ele tira a vida. Ele faz descer a sepultura e faz subir da sepultura. Deus é todo poderoso, ninguém há semelhante a Ele, nem na terra, nem debaixo da terra. Deus é o todo poderoso. Deus é grandioso, meu amado e minha amada. Ele não divide a sua glória com ídolos. Ele não divide a sua glória com imagens de escultura. Deus é o único Deus, o todo-poderoso, o digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Não há Deus semelhante a Ele. Não há Deus como nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Deus grandioso, Senhor e Salvador Jeová, o grande Deus eterno. O Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo. Não há Deus semelhante a Ele. E Daniel não se contaminou e ele prosperou. Ele se guardou para Deus e Deus o engrandeceu. E Daniel se alimentava de legumes. Hoje, por exemplo, tem muita gente com depressão. Talvez a sua alimentação que está te levando à depressão, uma depressão causada por problemas químicos no teu cérebro. E há alguns alimentos que Deus criou que pode mudar essa situação tua. Por exemplo, o consumo de bananas, de castanhas, de ovos cozidos. São alimentos que têm vitamina B12. São alimentos que contêm a serotonina. E estes alimentos vão te melhorar o seu humor. Vão até ajudar
Às vezes uma parte química que está faltando no teu cérebro, como a serotonina, e esses alimentos vão recompensar, vão suprir as suas necessidades. Muitas vezes uma caminhada diária, meia hora de caminhada por dia, vai te mudar, vai te deixar mais leve, vai te deixar com mais saúde. Então tudo que Deus criou é bom e dá saúde. E Daniel prosperou porque não se contaminou com as iguarias do rei. Sirva a Deus. Sirva a Deus que Ele vai te engrandecer nesta terra. E você vê no capítulo 6 de Daniel, capítulo 6, versículo 28. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Então, depois que Nabucodonosor morreu, veio o filho dele a reinar, Belsazar, o rei Belsazar, lá no capítulo 5 de Daniel. Só que o rei Belsazar, ele não aprendeu com o pai. Ele não aprendeu com o pai deixou uma carta escrita no capítulo 4, um edito. E no capítulo 5, o rei Belsazar não aprendeu com o pai. Então ele deu uma grande festa e usou as taças do templo de Deus com as prostitutas e fez um banquete. E usaram as coisas santas de Deus para uma festa de orgia. E daí apareceu uma mão escrevendo ali na parede. E a mão escrevia Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então Deus dividiu o reino, que era de Nabucodonosor, do seu filho Belsazar, e deu aos medos e persas, onde quem reinou foi foi o rei Dario, que passou a reinar no lugar de Belsazar, o rei Dario. Então Deus entregou o reino que era de Belsazar, que não soube reinar, e cometeu abominações, e passou para o rei Dario. Então, se a gente não andar de acordo com a vontade de Deus, Ele tira de nós e passa para outra pessoa. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que Deus requer de nós é a obediência. Se nós deixarmos a Deus, Ele nos deixará também. Se nós honrarmos a Deus, Ele nos honrará. Se esquecermos de Deus e deixar Ele de lado, Ele também se esquecerá de nós. Deus é justo, meu ouvinte. E Daniel, ele não deixava Deus de maneira nenhuma. Ele andava com Deus. Daniel orava 3 vezes no dia. Daniel era presidente, era príncipe e tomava conta daquele lugar. Ele reinava ali e ele se dedicava a uma vida de oração. E Deus engrandeceu a Daniel de tal maneira, e ele reinou não só no reino de Nabucodonosor, como do reino de seu filho Belsazar e no reino do rei Dario. E no capítulo 6, versículo 28, diz que Daniel prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro persa. Até no reinado de Ciro, Daniel reinou e prosperou. Por que ele chegou a esse ponto de crescer na vida e de ser até príncipe, presidente? Porque Daniel não se contaminou com o mundo. Porque diz lá em Tiago que aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, se você amar o mundo e as coisas que o mundo há, o amor do Pai, como diz João, não permanece. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não podemos servir a Deus e servir a Mamon, o Deus do dinheiro, nem o Deus Baal, nem o Deus da fertilidade, nem o Senhor da terra, mas somente a Deus. Somente a Deus adorarás e a Ele servirás. Deus, Ele é exclusivo, meu amado e minha amada. E Ele requer de nós que nós tenhamos uma vida diária com Ele. Servir a Deus não é só estar na igreja uma vez por semana. Servir a Deus é você andar com Deus todos os dias. É você colocar o reino de Deus em primeiro lugar.
É você ter uma vida diária de oração, de leitura da palavra, de vida cristã, praticando a palavra de Deus, não só dentro da igreja, mas dentro da sua casa, como diz no Salmo 101. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. É servir a Deus todos os dias. É andar com Ele. É andar com Ele como andou Enoque. E Enoque andou tanto com Deus, e Deus o tomou para si. Deus levou Enoque embora lá para o céu. Porque Enoque resolveu andar somente com Deus. Ponha no teu coração andar com Deus, que Ele vai prosperar a tua vida. Vai ter tribulações? Vai. Jesus disse que abençoaria muito, 100 vezes mais nesta vida, com perseguições. Vai ter as perseguições. O servo de Deus passa por isso. Não vai ser aquele 1000 maravilhas, mas você vai ter paz. Você vai ter a presença do Altíssimo, Ele te envolverá. Deus te guardará. Ele diz no Salmo 91, que tão encarecidamente me amou, eu o livrarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei o caminho da salvação. Por quê? Porque você se apegou em Deus com amor, ouvinte. É amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes você ama mais um time de futebol do que a Deus. Às vezes você ama mais um cantor do que a Deus. Ou às vezes você ama mais o seu filho ou sua filha mais do que a Deus. Ou às vezes você ama mais a sua esposa ou o seu esposo mais do que a Deus. Às vezes até o seu carro é mais importante do que Deus. Você pode ter o seu carro, claro, mas não coloque ele acima de Deus. Não dê tanta importância para as coisas. Ame a tua esposa, ame o teu marido, ame os seus filhos, mas ame primeiramente a Deus. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E Daniel conhecia a lei de Deus. Daniel praticava a palavra de Deus. E Daniel foi engrandecido por Deus de tal maneira que o seu nome é conhecido no livro do profeta Ezequiel. Daniel foi engrandecido por Deus. E Deus engrandece aquele que o serve. Deus engrandece e ainda mostra aqui no livro de Ezequiel, capítulo 14. Livro de Ezequiel, capítulo 14, diz assim, capítulo 14, versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então o profeta Ezequiel estava falando sobre a respeito do pecado do povo, e Deus dava as profecias para Ezequiel, ele tinha que ir e repreender o povo de Israel. E Deus falou aqui que ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem lá, ele não livraria o povo, que era tanto pecado que existia. Mas ele colocou a Daniel como justo. Colocou Daniel justificado por ele. E Deus engrandeceu a Daniel. E lhe deu visões. E Daniel orava pelo povo. E Daniel teve uma visão ali no capítulo 12. Ele teve uma visão, ele viu o anjo. Um anjo enorme. O anjo apareceu para ele e disse a Daniel, tu és um homem muito amado por Deus. E eu vim, Daniel, porque desde o primeiro dia, Daniel, que você pôs no seu coração a se humilhar diante do teu Deus, eu vim, Daniel. Eu vim por causa das suas palavras, Daniel. Daniel andava com Deus, meu amado e minha amada. Pelas palavras de Deus, pela vida que ele tinha com Deus, Deus enviou até o seu anjo para o livrar. E veio o príncipe da Pérsia, veio o diabo tentando lutar contra o anjo Gabriel. E Gabriel pediu socorro. E Deus enviou o arcanjo Miguel e lutou contra o príncipe da Pérsia e venceu. E o anjo Gabriel trouxe a boa notícia para Daniel. O que Deus não pode fazer por você, meu ouvinte? Deus pode todas as coisas, mas Ele quer ver você se dedicar a Ele. Ele quer ver você virar as costas para este mundo. A mulher de Ló não virou as costas para o mundo, ela contemplou Sodoma e Gomorra. E ela não podia olhar para trás, porque Deus estava destruindo aquela cidade. Mas a mulher de Ló olhou para aquela cidade, ela virou uma estátua de sal, ela ficou parada na beira do caminho,
E se você ficar seguindo este mundo, você vai ficar parado neste mundo, parado na beira do caminho, vai perder a salvação. A semente sufoca. Ela sufoca. As preocupações deste mundo sufocam a semente, ela fica infrutífera. Ela cai na beira das pedras, cai entre os pedregais, ou cai entre os espinhos. Deus quer que você venha a prosperar nesta vida, mas você tem que olhar somente para Deus. Você tem que se apartar das coisas deste mundo. É viver neste mundo, mas não comer as coisas deste mundo. É não compartilhar com o modismo deste mundo. É ser uma pessoa separada. E santo quer dizer separado para Deus. Daniel era separado para Deus. E Deus muito engrandeceu. Deus engrandeceu tanto a Daniel. E o seu nome é escrito até o dia de hoje. Quer ser engrandecido por Deus? Ainda é tempo. Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe, que você não conhece. E Ele quer revelar a ti. Deus quer te mostrar as riquezas que Ele tem para você. Coisas grandes e firmes. Não é o ouro e a prata, meu ouvinte. É coisas do céu. A cidade de Deus onde Ele mora, a Nova Jerusalém, ela é de ouro e de cristal. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você passar a amar a Deus, Ele vai te engrandecer. Ele exalta aquele que se humilha diante dele. Um dia, quando Nabucodonosor, ele comia grama como animal. Ele pastava naquele lugar. O orvalho caía sobre seu pelo e crescia. As suas unhas cresceram. Mas Nabucodonosor reconheceu a grandeza de Deus. E Deus tirou ele daquela situação. Na humilhação, ele reconheceu que Deus é Deus, que rege os céus e a terra. Reconheça a Deus, meu ouvinte, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará a sua vereda, o seu caminho tortuoso. Quem pode endireitar o que Deus entortou? Somente Deus pode endireitar. Somente Deus pode te salvar deste mundo contaminado e perdido. Deus tem um novo céu e uma nova terra que Ele vai nos dar naquele dia. Leia em Apocalipse capítulo 20, capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipse e capítulo 22. É o que Deus nos reserva no céu, a Nova Jerusalém. Por isso Ele diz lá em João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E é para lá que Deus quer te levar naquele dia. Um dia o Senhor Jesus vai vir sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, e enviará os seus anjos nos 4 cantos da terra. Ele vai vir buscar o seu povo. Um povo preparado, limpo, santificado por Ele, com as vestes brancas limpas e purificados e lavados pela palavra de Deus. Toma uma decisão no teu coração hoje. Decida como Daniel, não se contaminar com as iguarias do rei e nem com o seu vinho. Diga não para as coisas desta vida e sirva a Deus, que Deus te engrandecerá. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, Deus de Israel, Pai santo e glorioso, Deus que reges os céus e a terra, a tua palavra, meu Pai, não volta vazia, mas ela prosperará naquilo pela qual ela foi enviada. Senhor, transforma estas vidas que têm ouvido a tua palavra. Senhor, faça destes como o Senhor fez com Daniel. Senhor, meu Pai, sara estas vidas, converte para o Senhor Jesus Cristo, liberta, meu Pai, da contaminação das iguarias do rei, liberta, Senhor, da contaminação deste mundo, renova sua mente, meu Pai, e transforma a vida de cada um, e abençoa, meu Pai, todos que estão ouvindo esta palavra e estão orando comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.
aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde Ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada